No período de mais de 15 anos cuidando de gente, eu me deparei com diversas perguntas e uma muito corriqueira dentro das relações. As pessoas chegavam para mim e diziam o seguinte: Rudy, por que eu sofro tanto dentro da relação que eu tô? E talvez você em algum momento se fez essa pergunta, e o que eu sugeri para essas pessoas, na verdade, era se perguntar o seguinte: mantendo essa relação, será que eu não comecei a me afastar de mim mesmo sem perceber? Porque dentro da relação a pessoa estava percebendo o sofrimento, a ansiedade que ela estava vivendo, a carência que ela estava vivendo, o medo de perder, mas muitas vezes não estava se dando conta que estava perdendo a si mesmo. E talvez esse seja um dos sinais importantes para se entender e perceber o que realmente aconteceu. E eu quero falar sobre isso com você hoje, que muitas vezes você não sofre por amor. Você está sofrendo porque você se abandonou. Eu sou Rudy Cassiari e você está no Clareza de Ser. Esses sinais que eu vou passar para você, eles servem tanto para quem está dentro de uma relação para fazer uma avaliação da relação, quanto para as pessoas que perderam uma relação. E às vezes até se perguntam, né? Não sei porquê, o que aconteceu, para onde a gente levou tudo isso que acabou no término, né? E um sinal muito comum que a pessoa de fato está se abandonando dentro dessa relação é que é o seguinte: ela já não sabe mais o que faz bem para ela. Ela já começa a ficar só pensando na pessoa, girando em torno da pessoa, tanto da pessoa que se foi quanto da pessoa que está do lado dela, porque assim, a gente cuidar do nosso parceiro e parceira é uma coisa, agora você virar babá dele 24 horas não dá, né? Então não dá para ter uma vida exclusivamente para uma pessoa, porque você tem a sua. E sabe o que é o pior? Muitas vezes você vai conversar com seus amigos ou com quem quer que seja, e a pessoa pergunta para você assim: meu amigo, o que você gosta? E às vezes você demora para responder. Ou às vezes nem sabe responder se gosta de alguma coisa ou se não gosta. E sabe por quê? Porque se você está dentro de uma relação que ela não está te fazendo bem e que você só gira em torno dela, você está sendo sequestrado ou sequestrada pela dor da falta das coisas que você projetou dentro dessa relação. Então você só fica pensando no que poderia ser diferente, na forma como se poderia fazer, naquilo que poderia dizer, e acaba deixando a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, no presente. E existe um motivo muito importante a ser observado para entender o porquê que isso acontece. Porque talvez você não tenha só se afastado de você mesmo. Talvez você só não está conseguindo se enxergar com clareza. Tem muita gente que acredita que a identidade dela de fato já se destruiu e que ela não vai ter um futuro bom, que ela não vai ter mais alegria dentro da vida, porque ou ela tem que se acomodar a essa relação que não nutre ela, ou então ela vai ter que ficar fixada na pessoa que foi embora a vida inteira. E não é isso não. Eu quero trazer um ponto de vista para você, que é o seguinte: você não perdeu simplesmente, não foi destruída a sua identidade. Você só deixou o hábito. Você perdeu um pouco do hábito de olhar para você mesmo. Sabe por quê? Porque é como tocar um instrumento, por exemplo. Eu toco violão e alguns outros instrumentos. Se eu ficar muito tempo sem tocar, eu vou perder um pouco da habilidade motora, eu vou esquecer algumas coisas que dizem respeito à musicalidade. E aí, se eu retornar novamente a exercitar essas coisas, eu vou tocar violão normalmente como eu tocava. Você, por exemplo, você ficou durante muitos anos dentro de uma relação onde você não era nutrido, não era nutrida, e você só ficava tentando ser escolhido, tentando fazer dar certo, enfim. E você acabou esquecendo do quê? Das suas necessidades, dos seus limites, da sua própria voz. Então, você está assim não é porque você deixou de existir, mas é porque a dor de tudo isso que você passa ou que você passou começou a ocupar espaço demais na sua vida. E eu acho que já está na hora de você começar a colocar você dentro da sua própria vida.
E a nossa conversa vai continuar boa, mas antes eu já peço a você que deixa like no vídeo. Coloca o like, se chegar no final do vídeo e você não gostar, você tira o like, não tem problema. Mas eu quero que você continue a conversa comigo, porque tem muita gente tentando se reencontrar e você com certeza está aqui nesse vídeo porque está buscando um pouco mais disso para você. E as pessoas às vezes não perceberam ainda que a questão propriamente dita não é só a dor que elas sentem, mas a distância que elas criaram delas mesmas. E por isso que eu quero continuar falando para você, eu quero continuar trazendo exercícios, enfim, e contribuindo para o nosso crescimento aqui. Eu falei agora há pouco com você a respeito de uma dica para você começar a observar se você está caindo no abandono de si mesmo, né? Agora eu quero trazer uma outra reflexão para você, que é um grande erro que as pessoas cometem, que é confundir sacrifício com amor. Jesus já fez o sacrifício que precisava fazer pela vida da gente. Você não precisa se sacrificar por ninguém. Amar é uma coisa, sacrifício é outra. Porque senão você vai viver sempre naquela perspectiva de que só você tem que ceder, só você tem que entender, só você tem que dar 1, 2, 3, 4, 5, 10 chances para o outro e você vai viver uma vida de espera de que as coisas melhorem enquanto você está abandonando a você e as suas necessidades, tanto dentro da relação quanto esperando o outro voltar por algum motivo. Porque, entenda uma coisa, amor saudável, ele aproxima você de quem você é. O abandono que afasta você de quem você é. E as pessoas e algumas relações acabam deixando essa sensação estranha, né? De que parece que você está perdendo alguém. Por isso que muitas vezes você fica ansioso ou ansiosa dentro da relação, fazendo, se desgastando com o medo de perder, ou quando acabou, fica fazendo para correr atrás, porque tem a sensação de que perdeu o outro e de que perdeu parte de você, partes da sua alma dentro dessa relação. E aí, quando você nomeia isso como amor, fica muito mais difícil perceber o que realmente aconteceu, que foi o abandono de si mesmo. Mas pensa uma coisa comigo, se existe um caminho, que, né, são esses dois que eu mostrei para você, essa primeira dica e esse erro, se existe um caminho para se abandonar, com certeza também existe um caminho para se reencontrar, e eu quero falar sobre isso com você agora. Agora eu quero trazer uma parte prática para você que de repente olhou para tudo isso que eu falei até agora e disse assim: ai, Rudy, eu estou me identificando com isso. Eu percebi que eu estou me auto-abandonando, eu percebi que eu estou me sacrificando sem ser nutrido ou nutrida dentro dessa relação. Eu quero trazer alguns questionamentos. Se você puder, você anota, senão você já salva o vídeo aí para você exercitar durante essa semana, que vai te ajudar muito. A primeira é o seguinte: começa a se perguntar qual foi a última vez que eu me senti verdadeiramente eu mesmo. Mas preste atenção, não é quando tudo estava às mil maravilhas, quando tudo estava bem, quando tudo estava perfeito, quando não tinha problema. É a última vez que você realmente se sentiu existindo na vida sem ter que se diminuir para caber na vida de ninguém. Pensa nisso. Outra questão, depois que você pensar a respeito disso, é o que existia nessa versão, né, sua de existência e que hoje está distante de você. Porque de repente você fala assim, olha, eu me sentia verdadeiramente eu mesmo quando eu tinha mais confiança, quando eu tinha mais espontaneidade, quando eu tinha mais coragem. Eu me sentia mais leve, eu era uma pessoa tão leve, agora parece que eu sou uma pessoa carregada o tempo inteiro, parece que eu tenho que ficar resolvendo problema, né? Tô parecendo repartição pública, que só chega papel para eu resolver. Ou então, você era uma pessoa que tinha mais entusiasmo, né? No meu tempo de infância tinha um desenho da Iana Hardy. Então, tudo que acontecia, mesmo que tivesse um lado bom, ela falava, ó céus, ó vida, ó azar, né? Era sempre aquela falta de entusiasmo e que de repente você está se percebendo nisso dentro dessa relação ou por conta
da relação que acabou. Então já começa a se perguntar, o que verdadeiramente eu sentia quando eu era eu mesmo e o que se distanciou de mim. E aí, durante a semana, o que você vai fazer? Você vai começar a perceber o que você pode recuperar de tudo isso, mas para com a neurose de que, ai, eu tenho que mudar completamente, a minha vida tem que mudar completamente. Sua vida vai mudar. Só que entenda que a sua vida é uma caminhada, é um passo de cada vez, criatura. Lembra que você está todo arrebentado internamente, não adianta correr. Você precisa caminhar. Então não é tudo de uma vez, não é a sua vida inteira, não é, eu vou encontrar a versão perfeita de mim. Não. É uma coisa de cada vez, uma coisa pequena, uma coisa possível, uma coisa concreta. De repente, você está tão dolorido por conta de tudo que você passou, que só abrir a janela do seu quarto já é uma vitória para você. Já é você trazer de volta a pessoa que está aí dentro de você, que foi perdida durante esse tempo e que foi abandonada. São essas pequenas coisas que, juntando elas, trarão grande transformação para a sua vida. Uma escolha de cada vez. Uma escolha de cada vez. Já está sobrecarregado demais. Um passo de cada vez. Um retorno a cada dia. Como seu amigo, eu quero te dizer, olhe a sua dor não só pela perspectiva da dor e do sofrimento em si, que eu sei que você está sofrendo, mas olha da perspectiva de que essa dor, ela está sinalizando um chamado para você. Um chamado para você perceber aquilo que foi esquecido. Porque, às vezes, o que dói, de fato, é perceber o quanto você se afastou de você para que essa pessoa que, de repente, está com você, permaneça. Ou o quanto você se afastou de você e, ainda assim, a pessoa que você queria que permanecesse, virou as costas para você e foi embora. Então, entenda que quem se afastou de si mesmo pode voltar. Então, começa a fazer tudo isso que vai te ajudar demais. Aproveita e faz o seguinte, coloca aí nos comentários para a gente poder conversar e eu continuar ajudando você. Qual foi a primeira coisa que você sentiu que ficou para trás dentro da relação que você está ou dentro da relação que se foi? Ah, Rudy, foi minha alegria, foi a minha confiança, foi a sua paz. De repente você perdeu a paz. A vontade de viver ou ver novas coisas. Escreve aí nos comentários que com certeza eu vou ler com muito carinho e vou responder você. E já que você ficou comigo até aqui, aproveita o próximo vídeo aí que com certeza vai trazer coisas importantes para o seu coração, tá? No demais, eu quero dizer uma coisa para você, clareza, ela não muda somente o que você sente, ela muda a forma como você se observa, tá bom? Então eu quero deixar para você aquele forte abraço e dizer, não se esquece, fica bem, que eu vejo você no próximo vídeo.